Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor, você está em nosso canal Psicanálise Cristocêntrico. É uma satisfação imensa poder estar mais uma vez aqui, trazendo a meditação da Palavra de Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade que tem nos concedido. Fala conosco nesse dia, Pai, que todo embaraço, impedimento caia por terra, derrama da Tua bênção, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos seguir sequência, então, em nome do Senhor Jesus. Essa questão é muito interessante quando o nosso corpo está em obediência à nossa alma e o nosso espírito fica oprimido, e então os demônios passam a ter legalidade e passam a encontrar portas de acesso para poder estar em nosso corpo. Amado, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Aqui no cantinho da tela tem um QR Code do nosso Instagram, Terapia no Caminho. Dá uma olhada lá em nossas postagens, em nome do Senhor Jesus. Estamos sempre aí orando a Deus, confiante, crendo na obra de Deus. Amém? Vamos falar sobre a questão portas de legalidades, que damos. E quais são as pessoas na Bíblia que deram essas portas de legalidade. Amado, vamos ler uma palavra aqui, nos fala assim, Lucas capítulo 3, versículo 4. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como entregaria Jesus. Querido, tá aí, vamos começar por Judas. Nós abordamos sobre a vida do rei Saul, mas vamos falar aqui no Novo Testamento sobre Judas. Judas era um homem sonhador. Judas era um homem que ele tinha sonhos, projeto. Judas queria ver Israel liberto do Império Romano, o povo sair do cativeiro, da escravidão. Eles estavam sujeitos à autoridade romana. Então Judas, ele tinha uma equipe de pessoas pronta e armada para poder então tomar Jerusalém, acabar com o povo romano. Você vai ler no decorrer do texto que eles queriam pegar Jesus para ser rei, e Jesus então fugiu, porque a intenção de Cristo não era esta, era anunciar o reino de Deus, não o reino dos homens. E quando Judas caminhou com Jesus, Judas percebeu qual era a intenção de Cristo. Ele entendeu que Jesus não veio para abater o povo romano, não veio para acabar com os gentios. Pelo contrário, Cristo veio fazer uma obra diferente do que ele imaginava. Quando ele entendeu que Jesus não ia, em hipótese alguma, implantar o reino a Israel, então ele se decepcionou, ele se entristeceu com as atitudes de Jesus, e ele resolveu vender Jesus, entregar Jesus ali aos sacerdotes, aos fariseus, entregou Jesus aos líderes religiosos que queriam ali crucificar Jesus. Então, quando o diabo viu e conseguiu agir na mente, no coração de Judas, Satanás então entrou em Judas. Entrou porque a intenção de Judas nunca foi ouvir, aprender e guardar a palavra de Deus. A intenção de Judas era outra. Judas ficou totalmente irritado, Judas ficou totalmente magoado com as atitudes de Jesus. Então ele se decepcionou com Jesus. Então o diabo entrou na vida de Judas. Um outro fator nos fala aqui, João 13, 27. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Veja bem, essa é uma parte muito difícil, porque o que o João ele está querendo passar aqui no momento da ceia, da celebração da comunhão da ceia. No momento do partir do pão, Judas recebeu o pão. E o pão da comunhão, o pão da unidade, da confraternização, do amor, todo mundo ali. Mas o coração de Judas era outro, o coração de Judas estava diferente. Então, quando ele recebeu o pão, Satanás entrou na vida dele. E é tão interessante e se vê que muitas das vezes acontece. A pessoa recebe o pão da vida,
A pessoa participa da igreja, a pessoa adora a Deus, mas quando o coração dela não está voltado para Deus, quando o coração dela está voltado para as coisas deste mundo, o próprio diabo passa a apoderar-se da vida da pessoa. O espírito maligno vai se apoderar da pessoa. O Marcos 14:10 fala assim: depois disso, Judas Iscariote, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com os príncipes, de lhe entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregar o Senhor Jesus. E justamente na ceia, né? No momento da confraternização ali, no momento da ceia, é um momento onde todo mundo está naquela comunhão, mas muitas das vezes ele deu essa legalidade. E o diabo se apoderou dele, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Uma outra questão também vem em Atos capítulo 5, versículo 3. Nos fala assim: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Depois você lê o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. O que nos chama a atenção nisso tudo é que Ananias e Safira, eles viram que a obra estava crescendo, eles queriam status na casa de Deus, eles queriam posição na casa de Deus, eles queriam ser aplaudidos perante os homens. E eles colocaram no coração em vender uma propriedade e pegar esse dinheiro e depositar à mão dos apóstolos, doar para a igreja. A intenção é boa? Sim, a intenção foi boa. Mas o que eles pensaram? Vamos dar a metade. Vamos dar apenas a metade, vamos falar que é tudo o que nós demos. E vamos guardar a metade. Eles poderiam ter chegado na igreja e falado para Pedro: Pedro, é o seguinte, nós vendemos nossa propriedade, está aqui, vamos doar metade para a obra de Deus. E metade fica para nós. Pronto, acabou-se o problema. Mas eles criaram um sistema de legalidade que isso foi terrível. O demônio, o espírito maligno, falou na mente de Ananias e sua esposa, na mente deles: vocês não precisam fazer isso. O que é uma mentirinha? Vai, fala para Pedro, fala para os demais que é todo o que você está doando para a igreja. Você está doando toda a tua renda para a igreja. Tudo que você pegou, você está doando para a igreja. Não vou entrar em questão de dízimo e oferta, querido, isso aí é pessoal. Eu estou dando para a igreja, é a forma de expressão, mas isso é pessoal. Se você está abençoando a obra de Deus, amém. A obra de Deus não se faz com barganha, tá bom? Mas vamos lá. Ele deu ouvido à voz do adversário. Ele deu ouvido à voz do adversário. Ele deu ouvido. Muito cuidado. Toma muito cuidado com vozes que lhe vêm ao teu ouvido. E então ele combinou com a sua esposa: vamos dar metade e falar que é tudo. E quando chegou lá e disse: olha, está aqui, estamos doando toda a nossa renda, vendemos uma propriedade, estamos doando tudo para a igreja. Então Pedro foi direto. Pedro disse: Ananias, por que você está mentindo? Por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Então, muitas vezes a pessoa ela dá essa legalidade. Não é para ela ser assim, mas ela dá legalidade para o diabo entrar na vida dela. E essa legalidade foi mediante a mentira. Ela deu legalidade. Tanto Ananias e Safira, sua esposa, deu legalidade para o diabo entrar na vida deles. Não era para ser assim. Era para ser diferente. Mas a legalidade que eles deram se tornou uma porta de acesso. E esse espírito se apoderaram da vida deles. Eles foram induzidos a mentir, não a Pedro. Eles passaram a mentir ao Espírito Santo. Querido, isso é problema. Quantos estão dentro da casa de Deus mentindo ao Espírito Santo? Quantos estão mentindo na casa de Deus? Pregam a palavra, são cantores, pregadores,
mas mentirosos. Mente, o diabo induz essas pessoas a mentirem. Quantos estão assim? Está dentro da casa de Deus, são pastores, pregadores, profetas. Mente numa revelação, mente numa ministração, tudo para lucrar-se. E essas pessoas dão acesso a esse espírito maligno a entrar na vida delas. Então, a mentira, uma pequena mentira, foi a porta de acesso para eles serem tomados por espíritos malignos. Uma pequena mentira pode ser a destruição de uma família. Uma pequena mentira pode ser a destruição de uma cidade. Uma pequena mentira causa um impacto tão extraordinário. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, guarda-nos, livra-nos. Pai, que nós não venhamos dar legalidade à mentira, Senhor. Mas, na medida do possível, e esforçando-se cada dia mais, possamos andar na verdade que é a Tua palavra. Senhor, os espíritos estão aí para se apoderar das pessoas. Espíritos enganadores, Pai. Espíritos de mentira e de falsidade. Mas que o Senhor nos livra desse espírito, Pai. Livra os Teus filhos desse espírito. Pai, mas que o Espírito Santo venha estar em nós, nos orientando, nos ensinando, nos ajudando cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Querido, não se esqueça, vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code, nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Dá uma olhada lá em nossas postagens, amado. Se inscreva nesse canal, você, amado, se inscreva. Tá bom? Há vídeos nossos que tem mais de 200 visualizações. Eu agradeço muito pelas visualizações, mas faça parte dessa família, se inscreva, só colocar um dedinho lá, né, dar um like ali maravilhoso, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vamos chegar aí, né, aos nossos, vamos se dizer, 200 inscritos aí. Vamos nos esforçar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos então nessa caminhada, amado. Fica na paz do Senhor Jesus.